Quando atravessam, entram no barco e vão atravessar, o texto diz que ele vê a almofada na popa do barco. Ele sobe, deita, coloca a cabeça e vai tirar um cochilo. Vai tirar um descanso, como você queira entender. Agora eu quero fazer uma aplicação aqui. Toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista, e no meu ponto de vista, a cambada de demônio de Gadara olhou e disse: o último lugar que o Nazareno pode chegar é em Gadara. Por quê? Porque Gadara nós estamos mandando e desmandando. Gadara nós estamos imperando. Em Gadara estamos escravizando. Em Gadara quem manda somos nós. Em Cafarnaum ele botou nós para correr. Nós atravessamos o mar e viemos para Gadara. Em Gadara ele não chega. Jesus disse: eu vou dormir, porque eu não falei que eu vou tentar, eu falei que eu vou chegar. Oh, glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Alguém diz que ele não chega, ele está dizendo: eu vou chegar. Oh, glórias a Jesus. Irmãos, para mim, na minha rasa linha de raciocínio, essa tempestade foi espiritual, não foi natural. Porque o diabo não queria que Jesus chegasse em Gadara, mas Jesus deitou na popa do barco e foi dormir. O vento começa a soprar, o mar começa a chicotear o barco começa a balançar. Mas no barco tinha alguns ex-pescadores que pensou que entendia, pensou que a formação que tinha dava para resolver. Eles esquecem que quando era pescador eles resolviam, mas andando com Jesus já não é mais com eles. Tem gente que quer resolver com o diploma, quer resolver com o bolso, quer resolver com o currículo. Deus está dizendo: desce do pedestal, porque no meu reino é diferente. É diferente. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele deita na popa do barco e vai dormir, e a tempestade começa. Mas o Nazareno está dormindo, mas tem 12 acordados, mas os 12 não vai saber resolver. Os 12 não são de nada. Os 12 se arranham entre si. No meio dos 12 tem gente até ali que nem se gostam. Tem gente que não se dá. Tem gente que não se olha. Tem gente que não se saúda. Tem gente que troca de corredor para não encontrar com o irmão. Como é que vai conseguir resolver? Pode ter defeito dentro do barco, mas o capitão do barco, oh glória, a Bíblia diz que eles tentam resolver. E quando eles percebem que o assunto não era para eles, eles acordam Jesus e percebem que Jesus estava no barco. Acordaram depois de algum prejuízo e medo. Mas quando foram acordar Jesus, pega o texto, irmãos, não sou eu que estou dizendo, mas o discorrer do texto nos dá a entender isso. Eles vão despertar Jesus até com um pouco de constrangimento. Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que eles estão dizendo? O senhor não está vendo o que eu estou passando, não, é? O senhor não está vendo isso, não, é? O senhor não está sentindo os respingos das águas e a força do vento, não, é? O senhor não está vendo, não, é? Mas o que me chama a atenção é que Jesus não acorda atrapalhado. Eu vou traduzir isso aqui. Eu, se me acordar assustado, pastor, eu erro a porta do meu quarto da minha casa. Se me acordar no susto, eu acordo tão atrapalhado que eu erro a porta do quarto. Mas Jesus não. Se fosse eu, talvez, se fosse 100% homem, quando acordasse Jesus dizendo: o senhor não está vendo não? Perceba que ele não acorda perdido. Ele não acorda dizendo: o que foi? O que está acontecendo? Estão me chamando por quê? Fala o que está acontecendo. Não. Quando despertam Jesus dizendo: mestre, não te importa? Ele já levanta chamando o problema pelo nome. Vento, cala-te, e mar, aquieta-te. Prepare um glória melhor do que esse. Deus conhece o teu problema pelo nome. Irmão, preste atenção. Eu durmo, você dorme. Eu cochilo, você cochila. Mas Deus... Pastor Wagner soprou um ventinho lá em Catanduva, no começo do trabalho. Se Jesus não voltar em novembro, vão fazer 11 anos que nós estamos ali. Soprou um ventinho em Catanduva. Irmãos, com todo respeito, não murmure de mim não. Você pode até dizer: mas não dava para orar lá? Não dava para buscar Deus lá? Dava, mas eu queria vir aqui. Eu nasci, cresci com a minha mãe no círculo de oração. Mas um céu na terra, aquele círculo de oração. Quantas das vezes você chegava ali e pisava o pé no limiar da porta, Deus tomava a boca das profetas e já te chamava pelo nome no limiar da porta. O vento soprando, eu falei para minha esposa: filha, eu preciso ouvir a voz de Deus. Vamos amanhã na consagração. A minha esposa disse: vamos. Na igreja? Falei: na igreja, mas da minha mãe lá em São Paulo. Minha esposa disse: meu Deus, mas é 10 horas da noite. Falei: mas se a gente sair daqui agora, nós chega de madrugada e eu consigo ir lá.
Eu preciso ouvir a voz de Deus. O vento está tão forte que eu preciso pelo menos ouvir Deus falando: não temas que eu estou contigo. Se falar isso, eu já estou satisfeito. Para mim saber se eu vou viver nesse vento ou se eu vou padecer no vento. Colocamos as crianças no carro. Saímos por volta de 11 horas da noite de Catanduva. Cheguei em casa, saí por lá por volta das 10 da noite. Cheguei em casa entre 2h20 da madrugada. Eu tenho um apartamento que Jesus me deu aqui na Zona Norte. Chegamos no apartamento, estacionei meu carro. Eu falei para minha esposa: não vamos nem descer as malas, porque o condomínio está um silêncio, a gente vai acabar acordando os vizinhos. Desce as crianças no colo, coloca na cama, desce o necessário, e amanhã cedo, antes de ir para a igreja, eu desço as coisas. Fizemos assim. Entramos dentro da casa, fechamos a casa, fomos deitar para dormir. No outro dia eu levantei cedo, falei para minha esposa: fica em casa com as crianças, eles eram pequenininhos ainda, enquanto eu vou para o circo de oração. Chegamos no circo de oração. A igreja, irmãos, como a dos irmãos aqui, aquele dia estava tão cheio. Das 8 às 9 da manhã, oração de joelho. E das 9 até umas 9h30, 15 para as 10, tem os demais departamentos que apresentam. Tem uma palavra breve, tem oração pelo caderno, e depois faz uma corrente, uma roda, que chega do pé do púlpito até lá atrás na porta. E aquele dia estava cheio. Eu fiquei nessa saída aqui, do lado direito da igreja, tem uma saída lateral. Eu fiquei ali na porta e fiquei exatamente na saída lateral. E eu disse: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu andei, foi quase 4h30 para ouvir a tua voz. O Senhor fala comigo. Deus tomou uma das profetas, saiu andando no meio da igreja, profetizou para um, profetizou para outro, profetizou para outro, e comigo nada. Falou com o da direita, falou com o da esquerda, falou com o da frente, só não falou com o de trás porque não tinha ninguém atrás de mim, e comigo nada. Chegou uma hora que eu comecei a murmurar, irmão. Falei: Senhor, o Senhor está falando com a irmã Dora. A irmã Dora mora do lado da igreja. Se ela cair da cama e pular um muro, ela chega primeiro que o porteiro. Eu andei 4h30. Daqui a pouquinho Deus parou de falar com a irmã Dora, foi falar com o irmão Wagner. O irmão Wagner mora 7 casas do lado da igreja. Falei: Senhor, teu servo mora 7 casas do lado. Eu moro quase 5 horas de distância. De repente ela saiu lá do fundo, eu estava na lateral, e ela veio voltar para o pé do altar, para o lugar dela. Quando eu olhei ela pela nuca, eu pensei: Senhor, quem sou eu para obrigar o Senhor a falar comigo? Eu não sou nada, mas amém, o Senhor sabe da minha necessidade. Fechei os olhos, abaixei a cabeça, quando eu senti que alguém colocou a mão no meu ombro. Quando colocou a mão no meu ombro, que eu ergui a cabeça e abri os olhos, era a profeta. Ela foi, mas voltou, e Deus na boca dela disse assim: meu filho, tu dorme, mas eu não durmo. Olha, irmão, você deu glória, eu não dei não, porque Deus só falou isso. Não teve nem a parte B do texto, irmão. Cheguei em casa, minha esposa perguntou: como é que foi o circo de oração? Um céu na terra. Deus falou com você? Falou. E falou o quê? Que eu durmo, mas ele não. Minha esposa disse: mas que mais? Não teve mais não. Só falou isso que eu gritei na alma, senão nem isso eu acho que eu ia ouvir. Ela: irmão, pelo menos Deus falou que você dorme, ele não, é sinal que ele está te vendo. Entrei no quarto, peguei um livro, queria ver um assunto, encostei a porta, o apartamento pequenininho, encostei a porta, estou procurando um assunto. A minha irmã, que mora no condomínio de cima, bateu na porta, minha esposa abriu a porta, eu escutando a conversa. Eu escutei quando a minha esposa disse assim: ô filha, entra, estou acabando de fazer o almoço, vem almoçar com a gente. A minha irmã disse: que hora que vocês chegaram? A minha esposa disse: chegamos por volta de 2h20, 2h30 da manhã. A minha irmã disse assim: 3 horas Deus foi no meu apartamento e me acordou. Deus disse: levanta no teu apartamento e começa a guerrear, que eu vou fazer uma grande obra aqui na tua casa agora. Ela disse: eu orei na sala, orei no quarto, orei pela filha, orei pelo esposo, fui na cozinha, fui na lavanderia, fui no banheiro e não sabia o que Deus queria. Quando eu fui parar de orar, Deus falou: não para, abre a tua janela na reta do prédio do teu irmão. E quando abre a janela da sacata dela, dá de frente para o estacionamento do meu prédio, do condomínio do lado. Deus falou para ela: abre a sacata do teu apartamento, estenda as mãos para o lado do prédio do teu irmão, que eu vou cortar um laço agora na casa dele e na família dele. Ela disse: quando eu abri a porta da sacata, eu vi que vocês tinham chegado, porque eu vi que o carro de vocês estava na vaga. Ela disse: estava escuro, eu não sei quem é, se é morador ou trabalhador do condomínio, mas tinha alguém fazendo um trabalho no para-brisa do carro de vocês, de costa para minha janela e com as 2 mãos no para-brisa. Mas enquanto ela estava trabalhando, eu lá da janela guerreando. Enquanto ela estava trabalhando, Deus da janela guerreando. Aí eu abri a porta e disse: eita Sheila, eu achei que Deus falou pouco comigo, mas agora eu estou entendendo. Enquanto eu estava dormindo, o diabo guerreando e Deus... Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia.
Deus está dizendo: você dorme, mas eu não durmo. Parece que Deus está em silêncio, mas Ele já está agindo por você. Para mais histórias reais de fé, curte e segue o Lupix Faith.